Oi, oi, muito boa tarde para vocês. Nessa sexta-feira, dia 14 de novembro, eu vou abrir aqui uma leitura, gente, que ela foi feita já há algumas semanas. Vou até explicar um pouquinho como que eu trabalho na terapia e com os atendimentos. Eu faço de tempos em tempos, e hoje é um dia que eu sinto que eu devo fazer. De tempos em tempos eu faço uma leitura de tarô, né? Embaralho o tarô, peço a energia do dia. Essa tiragem que está aqui, ela foi tirada já há algumas semanas e ela abriu um campo que foi trabalhado até hoje. E eu sinto que hoje eu preciso fazer uma nova jogada, então é por isso que eu estou fazendo a publicação dessa leitura hoje. Já era para eu ter feito antes, né? Mas tudo é muito sincrônico. E esse jogo, e todas as pessoas que eu atendi nesse período, desde que eu tirei esse jogo, estamos falando de ego, estamos falando de autoproteção, do nosso senso de proteção, do nosso senso de sobrevivência. E é isso que o ego fala pra gente. Essa é a carta do diabo, né? Que nesse oráculo que eu gosto muito das princesas, chama jardim. Algo adorável irá crescer de tudo isso. Então, eu começo falando, né, que essa tiragem, ela vai mostrar isso pra gente. Que o ego, a gente costuma julgar, inclusive, a carta do diabo, né? A gente julga a carta do diabo como sendo algo ruim. E, ironicamente, nesse oráculo, ela vem com essa dualidade, dizendo algo adorável vai crescer disso tudo, porque, na verdade, a nossa vida toda ela é baseada no princípio universal do amor incondicional de Deus, do Criador. Então, tudo que acontece na nossa vida, olha aqui, ó, que eu estava procurando, tudo que acontece na nossa vida, ela é justa e ela é para um único fim, que é para a gente aprender. Então, inclusive o nosso ego, que é tão endemoniado às vezes, inclusive ele, tudo que ele faz numa programação amorosa, pelo que ele entende que é amor. E eu costumo comparar o nosso ego, a nossa mente, como uma inteligência artificial. Vocês usam a inteligência artificial? Inteligência artificial funciona assim, ela vai te dar a resposta de acordo com o que ela tem dentro dela, da cabeça dela, ali do programa. Então, se você quer respostas mais profundas, diferentes, você precisa botar informação dentro da inteligência artificial. Normalmente ela vem com umas informações, mas são informações universais. Vamos pensar que, ao fazer um paralelo com a mente, a inteligência artificial ela vem com a programação das crenças universais, né? Que está presente aí o nosso senso comum. Então, a nossa mente, ela acessa esse senso comum porque ela está imersa no planeta Terra em 2025. Então, logo que você encarna aqui, você vai receber as influências de acordo com o alinhamento planetário que você encarnar. E de acordo com esse alinhamento planetário, a gente vai ter influências de algumas energias e uma tendência para alguns acontecimentos energéticos, né? Porque cada planeta tem um peso. Então, dessa forma, a nossa mente se conecta com a mente universal e se conecta com as nossas crenças, então com as nossas informações, para poder significar a vida, para poder dar respostas para a gente sobre a vida. Só que o que está de plano de fundo, que é imutável, é o amor incondicional. Então, mesmo aquilo que o ego faz para nos proteger, o que aparentemente pareça ser um comportamento ruim, na verdade vai trazer alguma coisa muito boa disso. E olha para você ver, a espada está ali encostada, né? Ela não está lutando e ela está vendo algo surgir disso, porque é disso que é a vida, é para isso que serve o nosso ego, é para isso que a gente está aqui lapidando a nossa mente. E na abertura dessa jogada de tarô, a primeira carta, essa carta aqui, a Torre. Então, quando eu fiz essa tiragem, eu entendi que a gente estava falando, e foi durante essa lunação de Escorpião, que tem tudo a ver com isso. A lunação de Escorpião com uma lua cheia em Touro. Tem carta mais taurina do que essa, gente? O que é essa lua cheia em Touro? No ciclo solar de Escorpião. Quando a gente precisa se proteger, e essa proteção é para quando o ego se sente ameaçado, né? Ele faz alguma coisa para se proteger, para criar esse muro de proteção que tem aqui ao nosso redor.
E o que olha para você ver como que ela está relaxada. Essa carta da Torre chama desconecte-se e relaxe um pouco. Quando você tem uma autossegurança saudável, você consegue relaxar, né? E chama Torre não à toa também. Torre representa para nós no tarô cigano a espiritualidade também. Então esse período foi um período da gente exercer o nosso autoconhecimento a partir, né, da análise desses comportamentos que a gente tem de autoproteção e entender como é que o nosso próprio mecanismo de autoproteção opera, né? Porque, como eu disse, ele foi baseado nas crenças, nas informações que a gente botou dentro deles ao longo do tempo. Então, eu vou fazer a tiragem aqui pra gente, tá? Vou fazer de 6 cartas a fileira. E para quem acompanha minhas leituras, que são poucas ainda do oráculo, eu tenho que postar mais, confesso, tá? Eu sempre faço as leituras e ela tem umas leituras cruzadas, né? Enfim, depois eu vou explicando. A carta que saiu hoje, inclusive, de ontem para hoje, foi essa, que é uma carta que fala de transição, né? Que fala que a vida não é só preto e branco. Essa carta chama cinza. Os fins são inevitáveis. Então, a vida, ela é uma nuance de acontecimentos, ela é uma nuance de coisas, ela não é... Esse ponto de vista de que é boa, é ruim, não é interessante. E hoje, na sexta-feira, saiu essa carta aqui, que é a carta do banquete, que fala pra gente desacelerar e aproveitar um pouco. Hoje é o primeiro dia da lua encantada da Águia Azul. Então, talvez providencialmente eu tenha deixado para fazer, né, a leitura de tarô, a leitura aqui do oráculo, na verdade, nesse dia de abertura da visão. E é por isso que eu quero também renovar essas energias para poder canalizar as próximas leituras para a gente, para vocês, para nós, termos uma visão, pegarmos esse fio da meada. Qual é a visão? Qual é a próxima visão que a gente precisa ter mais elevada disso tudo? A gente vai ver agora o que a gente está encerrando para a gente poder começar a visualizar o novo. A gente passou pelo portal 1111 agora também, então é um período muito significativo, tá bom? Também Mercúrio retrógrado, então enfim, vamos lá para a leitura. Aqui, a leitura inicia, né, falando... A leitura inicia falando, então, que a construção, né, a construção desse ambiente saudável, desse senso de autoproteção saudável que a gente tem, né, ele depende também um pouco da gente permitir ser vulnerável, da gente permitir iniciar de novo alguns processos, dar espaço para recomeços. Recomeço não, seria como se fossem novas experiências, na verdade. Podem ser encaradas como recomeço, né? E essa permissão que a gente dá para ser vulnerável, ela também ajuda a construir um senso de segurança, né? Essa leitura é como se ela fosse de trás para frente, né? A gente poderia começar pelo diabo, mas a gente faz a leitura assim, né? A partir de cima do deck. Então, a construção desse senso de segurança da gente também depende da gente se vulnerabilizar. Porque se a gente fica se protegendo demais, na verdade, isso não significa que a gente tem senso de segurança. Na verdade, isso significa que a gente pode ser inseguro. E é tão interessante essa leitura, gente, porque pelo fato do diabo estar embaixo, a gente vai ter esse jogo de dualidade, de bom e ruim, de ponto de vista, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Você encarar um problema como um problema ou como uma oportunidade de você crescer. E é esse o ensinamento que o ego traz pra gente. Um ego mal aspectado, um ego doente, ele vai falar pra gente de uma forma doente sobre a vida. Vai fazer a gente elaborar a vida de uma forma doente.
quando na verdade a vida só quer ensinar. Então, gente, é necessário abrir um pouco essa vulnerabilidade nossa, né? Se expor, se jogar na chuva, para poder viver, para poder construir o senso de segurança. Não tem como você construir um senso de segurança apenas no imaginário, apenas dentro ali da sua bolha. A gente constrói através desse contraste, né? E também, muitas vezes, através da raiva. A raiva, ela pode ser um sinal para a gente daquilo que a gente precisa prestar atenção, né? Essa raiva, ela traz a gente para o momento presente. Essa raiva vai fazer a gente parar de ficar imaginando como que as coisas foram um dia, né? Como que será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Né? Olha, gente, em situações abusivas, principalmente, às vezes a gente cresceu num contexto ali, e a gente cria memórias e se agarra nisso, e a raiva vem e a gente não vê que isso é um sinal de vulnerabilidade nossa que precisa ser prestada atenção para exatamente desenvolver esse senso de proteção. Então, a gente só consegue usar a raiva a nosso favor quando a gente está na presença. Porque assim, na presença, a gente consegue perceber que tem justiça naquilo ali que a gente está sentindo e ouvindo e fazendo, né? Então, essa carta também fala para a gente de nostalgia, né? Fala para a gente, acho que duas coisas. Não julgar a nossa raiva baseado em coisas que aconteceram, né? Em situações repetitivas, talvez, em que tenha um padrão, mas analisar a situação agora, como é que ela se apresenta. E isso muitas vezes vai exigir que a gente esteja no nosso corpo, na nossa própria casa, na nossa própria paz, porque é isso que é a presença, né? Para poder a gente ter uma integridade e sabendo quem nós somos de forma íntegra, a gente consegue, então, perceber de onde pode vir esses condicionamentos, né? De onde pode vir essa raiva ou essa necessidade de criar segurança. E essa carta representa que pode ser um padrão familiar. Isso. Um padrão familiar pode estar envolvido tanto na sua falta de capacidade de se proteger de uma forma mais saudável, e aí a raiva vem como uma forma de forçar a gente a construir esse muro de proteção, quanto também essa raiz pode demonstrar uma certa insegurança, e aí a gente se torna vulnerável muitas vezes por conta dessa crença que a gente tem de que, ou algum pacto que a gente faz, não só familiar, é a família. Nesse caso dessa carta, para mim, representa até a própria humanidade. Quando eu fiz alguns atendimentos nesse período, que a gente foi migrando esse nível de pertencimento. Isso aqui está falando de pertencimento para a gente. E tem pertencimento familiar, tem pertencimento que é conjugal, tem pertencimento que é de amigos, de ambiente, e tem um pertencimento mais abrangente que é a humanidade, fazer parte da humanidade. E eu atendi um terapeuta que trouxe essa questão. Então, que muitas vezes foi uma maneira, ele inclusive se afastou um pouco do mundo, porque construiu essa proteção baseada em um pacto de que tinha uma missão ali a ser desenvolvida, né? E até um pacto de que a Terra não era muito boa. Então, essa carta pode estar mostrando um pouco isso pra gente, que pode ter um pacto por trás disso, né? Algo que a gente pensa que nos afasta, talvez, dessa integridade, dessa presença no agora, e que impede a gente de se defender e se tornar vulnerável de uma forma positiva para construir essa proteção. Se tornar vulnerável de uma forma positiva pode dizer, por exemplo, que você precisa largar a mão do seu controle para você construir a sua autossegurança. Você precisa abrir mão do seu controle, e isso é uma certa vulnerabilidade, para você construir o seu senso de segurança. Porque se você
acha que você tem que construir a sua proteção porque você ou é diferente demais, e aí o diferente demais pode ter dois lados. Como eu falei nessa tiragem, pelo fato do diabo estar no fundo do deck, ela vai trazer essa dualidade pra gente, né? Então, ou você pensa que pelo fato de você ser muito diferente, você acaba construindo uma barreira muito grande, e de uma forma de insegurança, ou porque você se acha especial demais também. E aí você acaba construindo uma barreira que está mais baseada numa, vamos dizer, numa ferida, né, num apego ao passado, ao que já foi, do que propriamente ao processo novo que está pedindo a sua vida agora. E essa carta veio embaixo da carta da vulnerabilidade ali, das gotas de chuva, de você se jogar na chuva, né? Para se jogar na chuva, a gente tem que deixar o senso que a gente tem do passado e entender que a gente não está mais num sofrimento, não está mais numa época de sofrer. Então, o nosso senso de proteção, ele não pode ser baseado num pacto ou numa ideia que a gente tem, que a gente ainda pertence a alguma coisa e por isso a gente tem que se fechar para as outras, né? Então, todo esse senso de proteção vem também desse nosso entendimento do passado, né? E de algum pacto familiar que motivou isso no passado, e a gente construiu a ideia de que a gente precisa se proteger. E a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso atacando pessoas, sabotando pessoas, competindo. A gente pode fazer isso se afastando, né? Não querendo se envolver emocionalmente também. Entender que é necessário olhar deixar o passado para trás e que estamos indo para um momento de cura, vai fazer você se conectar com seus sonhos, né? Vai fazer você acessar essa biblioteca de talentos que a gente tem. Se a gente fica muito preso no passado, gente, é muito, muito psicológico. Isso é mais comum do que a gente imagina. As pessoas vivem conectadas a paradigmas do passado. Gente, é muito difícil, assim, são menos pessoas que a gente convive que estão com a mente meio modernizada no sentido de saber que a vida é um processo de renovação constante. As pessoas, elas querem ficar grudadas nas coisas, nos conceitos, sendo que elas não entenderam ainda que a vida é completamente passageira. Sabe, a gente precisa ser muito flexível, a gente precisa ser muito resiliente, porque a vida está se transformando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E olha para você ver, a gente pode ocupar vários lugares. O nosso potencial é infinito, tem muitos lugares para a gente ocupar. Essa carta veio depois da carta do sonho ali. Então, a gente não pode ficar apegado às coisas como se a vida fosse definitiva e só fosse aquela ideia e acabou, entendeu? Eu não consigo entender essa concepção, porque a minha mente já expandiu para esse significado de que eu estou aqui num teste, no sentido assim, é uma aventura. Não é para ficar parado, não é para ter certezas demais, sabe, sobre as coisas e querer que isso... Porque a necessidade de ter certezas e definições é esse muro ruim que a gente constrói ao nosso redor e que impede que a gente desenvolva de fato uma confiança. De fato você confia? Se você confia mesmo, cara, você permite que a vida flua ao seu redor. Você se permite sair só com uma bolsinha, com tudo que você precisa dentro, e você vai com medo, mas você vai sabendo que você tem tudo que você precisa. Agora, uma pessoa que está sempre tentando se preparar, que está sempre se protegendo, ela não vai fluir, e eu sinto dizer que ela não vai nem encontrar as pessoas que ela precisa encontrar, né? A gente está fazendo essa viagem, gente, para a gente encontrar as pessoas que a gente tem afinidade para fazer aquilo que a gente acordou com elas. Essa carta está embaixo dali do pacto de crença, da raiz, da árvore. Então, tem pessoas que a gente precisa encontrar para a gente fazer coisas, ó. A nossa nave aqui deixou a gente aqui, ó. Então, se a gente fica fixo
numa ideia, num lugar, numa pessoa, numa concepção de vida, e geralmente essa fixação é externa, porque é uma ideia que eu fiz de que eu tenho que ter tal comportamento. Se você só fosse fiel a você, eu tenho certeza que você ia ter muito mais fluidez e renovação. Você ia se permitir, você se permitiria mais fluidez, entende? Só que a gente acaba sendo fiel a outras coisas e outras pessoas, outros contatos. E isso impede de que a gente flua para encontrar o nosso verdadeiro propósito, nossa verdadeira galera, e a gente vai perdendo, então, a nossa voz, e vai perdendo o carro, a nave espacial, o bonde, a oportunidade, o fluxo de ir para onde a gente tem que ir. Por quê? Porque a gente está fiel a qualquer outra coisa, a menos nós mesmos. E essa fidelidade tóxica, ela tem um fundo, que é esse senso de proteção. Você só é fiel a essas coisas porque você acredita que nelas você vai estar protegido e que sua individualidade vai estar garantida. Né? O ego faz isso com uma lógica, porque ele acredita nisso. Então, a gente precisa enfiar no nosso ego outras informações para ele entender que a vida ela é fluida, que a vida, a essência da vida é a renovação. Né? Porque a gente não está aqui para ter garantia, a gente não está aqui para fazer muros, não está aqui para isso. A gente está aqui para viver se renovando. A gente está aqui para perdoar, para deixar ir, para renovar as emoções, para lavar as emoções. A gente está aqui para purificar as emoções e para se conectar com o nosso desejo. Né? Porque a falta de perdão faz a gente ficar conectado com coisas que, na verdade, a falta de perdão mantém as conexões, os vínculos e a fidelidade a coisas que não é o nosso próprio desejo. E o nosso desejo, ele fala do que a gente veio fazer aqui. Então, quanto mais purificadas as nossas emoções, mais purificado o nosso desejo, mais claro e mais próximo a gente fica da nossa realização pessoal. Desejo é falar sobre realização pessoal. Só que se a gente está com as nossas emoções contaminadas por uma concepção baseada numa fidelidade que a gente tem, a família, cultura, qualquer outra coisa, crença que a gente tem, isso é uma fidelidade que a gente tem, e essa fidelidade suja o nosso desejo e confunde a gente, né? De uma forma que a gente às vezes não é nem capaz de entender que a gente está livre, que tudo acabou, tudo que era de tempestuoso nas nossas emoções acabou. Você pode estar vivendo uma fase de abertura de caminhos e que você não consegue enxergar que é para frente que você tem que andar e que já acabou o pior. Por quê? Porque você está fiel ainda a alguma coisa para você poder se sentir seguro. E está bloqueando seu caminho, você está já com a possibilidade de ficar aliviado. Mas você ainda está lá, ó, pensando que a tempestade está passando. Então, é preciso entender, é preciso aceitar de que a vida, a carta de hoje, né, é uma transição. A vida não é antes e depois. A vida é a transição também. São alguns momentos do agora. E é importante também não julgar, né, assim, de foi bom, foi ruim. Não. Ao mesmo tempo que a gente está encerrando uma coisa que pode ser um processo ruim, né, por a gente achar que ainda está conectado naquela dor e que a gente não pode seguir, na verdade, já acabou. A partir do momento que você perdoa essa concepção, que você deixa ir essa ideia de fidelidade que não é a você mesmo, você se permite transitar, acabar, finalizar uma situação e ir para algo novo, ó, sonhar com alguma coisa nova. Fazer isso é uma forma de adquirir equilíbrio emocional e de também se honrar, reconhecer o seu merecimento, reconhecer que você tem que se reconhecer que você merece o melhor, né? Então, aceitar, perdoar, deixar ir é uma forma de você reconhecer o seu valor. E, na verdade, se dar um conforto emocional. A temperança, que é essa carta aqui,
ela também fala da gente ter equilíbrio emocional. E o perdão, a aceitação é uma forma da gente devolver o equilíbrio emocional para nós mesmos. Você pode fazer isso também através da experiência, né? Saber julgar melhor sua experiência. Esse equilíbrio emocional vai te trazer um senso de lógica para o julgamento das situações, das experiências que você teve. E não só um juízo de valor, né? A experiência te mostrou o resultado. Então, às vezes, a gente faz juízo de valor das coisas. Casamento é para sempre. Ficou junto ou não sei o quê, você tem que ficar com a pessoa. Eu tenho filhos com a pessoa, então eu não posso deixar ela. Mas na prática, na experiência, na vida real, você tá vendo que tá dando bosta nisso aqui, tá merda o casamento, tá uma bosta isso. Então, como é que o nosso coração não pode pesar mais com a pena, não é? O que isso quer dizer? Que os nossos sentimentos, aquilo que a gente acredita, nossas emoções estão carregadas de crenças, elas não podem fazer mais relevância do que a lógica, muitas vezes, dos fatos. E isso é muito comum de acontecer. Por conta de uma crença, a gente se obrigar a viver algo que na prática está sendo tóxico para a gente, ou que não está fazendo a gente feliz. E, de novo, a gente constrói um muro de segurança achando que isso é bom. Então, só um minuto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para devolver esse equilíbrio emocional, né? Na verdade, esse equilíbrio emocional vai levar a gente a tomar iniciativas, né? E a entender que somos nós os responsáveis por construir e conquistar aquilo que a gente quer fazer, né? Aquilo que a gente quer conquistar depende da gente. E realizar isso, gente, é uma espécie de alinhamento com a sua vida, né? Carta 11 aqui, falando do portal 1111 também, do alinhamento que é necessário a gente fazer. E esse alinhamento necessário de ser feito, ele é feito quando a gente entende que somos nós que temos que tomar a iniciativa de colocar nossa vida de novo no prumo. Essa carta fala que a gente não deve construir uma vida em que, se uma pessoa sair desse lugar, se alguém sair do esquema, né, da situação, toda a vida desmorona. Então, nós temos que colocar o nosso sol de volta no céu, porque essa é uma forma da gente ser a nossa própria motivação, né? E não outras pessoas serem o meu sol, né? A gente tem que viver uma vida e construir uma vida em que a gente seja o protagonista do que está acontecendo. Isso vai exigir muitas vezes, e isso depende de que a gente faça uma mudança, né? Que a gente faça um corte, de que a gente pare de fugir da necessidade de mudar, né? Essa carta também é da autossabotagem, então fala da necessidade da gente parar de se autossabotar e realmente mudar, né? Então, essa atitude vem do entendimento de que a nossa vida é um espelho, né? E que a gente precisa tratar nosso corpo de uma forma digna, a nossa vida, a nossa individualidade. A gente tem que recuperar esse amor, esse poder, esse autopoder sobre si mesmo, porque é a forma que a gente tem de recuperar o governo da nossa própria vida, né? Para que a vida saia do jeito que a gente quer. A vida é um espelho. Então, a forma que você se trata e que você permite que as pessoas te tratam, que as coisas aconteçam ao seu redor, é a forma que você vai construir sua vida, é o resultado das coisas. Então, você não pode reclamar de uma vida que foi você que permitiu construir, que foi você que deixou acontecer da forma que foi, entendeu? E olhar um pouco para dentro do que você carrega pode te trazer respostas sobre a justiça que você está vivendo agora, né? E é preciso fazer isso, a gente não pode fugir disso, né? A gente precisa promover ativamente
esse encontro, essa investigação, que eu adiantei a carta, mas ela estava embaixo da outra ali, essa investigação prática do que foi que aconteceu na experiência, né? Então, olhar para dentro do que aconteceu de fato, e não daquilo que você acredita que deveria ter acontecido, ou não daquilo que te disseram que deveria ser. Mas o que realmente aconteceu? Essa é a justiça que você trouxe para si, né? E isso vai poder te mostrar quem é bom e quem é ruim para você. Porque muitas situações parecem ser boas. Essa é a carta da âncora. E a âncora, ela pode ser uma segurança ou ela pode ser algo que vai te prender, que vai te impedir de evoluir. E isso, entre o tóxico e o saudável, é muito difícil da gente ver. Como é que a gente sabe que isso é bom ou ruim? Quais são os fatos? Quais são os fatos? Além de qualquer crença, além do que você gostaria, além do que você projetou, o que foi que realmente aconteceu na história? Isso vai te dar um senso de... Isso vai te ajudar a construir essa autoproteção de forma saudável, em vez de você ficar permitindo que as pessoas te digam o que fazer, ou que você se iluda, ou que você se confunda, né? Que você se julgue mal. E tudo isso vai provavelmente te levar para a finalização de alguma coisa. Essa carta é muito legal, porque ela fala como que é esse negócio de felizes para sempre. Carta 9, carta do ano, né? Então, a gente precisa viver, analisar as experiências, parar de fugir da análise das experiências, de ver as coisas como elas são, parar de fugir da nossa própria autoridade, olhar para dentro, ver o que aconteceu, ver se isso é bom ou ruim e finalizar com aquilo que precisa ser finalizado para você começar uma nova história. Esse é um ato de amor próprio. Talvez essa seja a forma mais amorosa que você tenha de expressar o autocuidado ou o amor próprio na sua vida agora. Não é banho, não é chá, não é compra, não é relaxamento. É finalizando situações. Situações que, quando você fez a análise ali, né, e você se colocou num ambiente, né, seguro consigo mesmo, você falou, cara, isso não me faz bem. Então, isso é suficiente para você olhar e tomar uma atitude amorosa com você. Praticar o amor próprio é ser sincero, né, com você mesmo, com aquilo que você está sentindo. Aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes, se você está com um problema gástrico, qualquer coisa assim, refluxo, porque você não está falando, botando para fora realmente o que você pensa e sente. E está se forçando a viver situações e que não dizem verdade para você, que não é verdade para você. Essa abertura, né, da sinceridade, da verdade, ela vai te conduzir, ou ela pode pedir que você se afaste um pouco das coisas, e que também celebre a si mesmo no seguinte sentido, né? Quando eu sou sincera comigo, esse movimento de ser sincero com a gente também é um movimento de celebrar a si mesmo. Porque eu paro de tentar agradar o outro, eu paro de querer ir em busca da aprovação do outro e simplesmente desacelero e curto o que eu já tenho. Eu paro de desejar aquele desejo ruim do ego, que é fazer as coisas acontecerem, que na verdade não são para eu viver, ou que não é justo comigo. E esse movimento, às vezes, de se permitir ter prazer, de se permitir aproveitar, relaxar, se celebrar, ficar satisfeito com o que você já construiu até agora, pode ser o movimento que a sua criança precisa nesse momento, que é validar, se validar um pouco, saber que você tem, você ganhou suas marcas, que você tem história, que você aprendeu, né? E que você sabe o livro que você está lendo, você sabe o que você está fazendo, né? Muitas pessoas querem falar para a gente o que fazer, e é por isso que o nosso ego, muitas vezes, reage a isso com raiva,
porque de fato tem uma manipulação ali. E a raiva é uma forma da gente construir essa barreira de falar, olha só, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou criança, não. Mas para isso a gente precisa desse mergulho interno, precisa analisar bem os fatos, né? Precisa também enfrentar o medo de questionar essas pessoas, essas situações, o medo de falar o que pensa, o medo de ser rejeitado, o medo de se arrepender. A gente só valida nossas experiências, gente, quando a gente enfrenta o medo de ser tóxico, por exemplo, enfrenta o medo de errar, né? Enfrenta o medo de se enganar, né? Mas a gente precisa ter coragem de enfrentar essas coisas, porque são elas são, enfrentar o medo, né? É uma forma de nos colocar como prioridade e começar definitivamente a construir o nosso plano do jeito que a gente quer. Fazer de novo nosso castelo, refazer a nossa vida, refazer o nosso lugar de segurança, né? O castelo é o nosso lugar de segurança, é a nossa vida. Então, quando a gente enfrenta o medo de falar o que pensa, de acabar com situações tóxicas, a gente está dando um passo muito importante para refazer a imagem da vida que a gente quer, porque pode ser que a gente esteja vivendo um cenário ruim, e é por isso que é necessário construir aquele muro de segurança lá do início, né? Então, a necessidade de impor esse muro pode vir do fato de que você está vivendo a história, o conto de fada, o castelo do outro, a história do outro. E aí chega um momento que a gente não aguenta mais e a gente tenta botar essa segurança externa para os outros de uma forma que às vezes não é agradável. Então, esse tarô ensina a gente a paulatinamente ir fazendo um movimento mais saudável, né? Que nos liberta dessa prisão, principalmente essa prisão mental. Essa prisão mental de que eu não posso fazer isso, de que não vai ser fácil, nossa, de que vai dar errado, todo mundo vai falar mal de mim, ou nananana, qualquer prisão mental de que te digam que você não pode fazer alguma coisa por causa de alguma coisa. Então, isso vai te libertar, né? Se dar prioridade, ser a prioridade, vai te libertar e vai te devolver o ânimo com a vida. Vai te devolver a vontade de viver, a vontade de celebrar. Vai te devolver o controle sobre a sua vida. Às vezes é bom dar um de doido, que afinal de contas pode ser que as pessoas já falem que a gente é doido mesmo. E ser doido muitas vezes é uma forma de se proteger. E a gente sabe como fazer isso, né? Que a biblioteca, a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo. Muitas vezes as pessoas acham que a gente está fazendo loucura, mas é loucura para elas. A gente sabe o controle que a gente tem da nossa vida. A loucura é o ponto de vista do outro, daquilo que ele desconhece ou que ele não aprova, né? E essa loucura pode ser um julgamento ruim. Essa loucura pode ser uma quebra, na verdade, de uma crença familiar, de algo que você herdou dos seus pais, da sua mãe, principalmente. Pode ser que essa loucura quebre com esse pacto de repetição que você tem com seus genitores, né? A repetição ali do que a sua família te educou. Essa carta, para mim, são as barreiras que a gente coloca devido a crenças de coisas que nos ensinaram. E não só aquela coisa hereditária que é a árvore, né? Que fala de pactos mais antigos. Mas esse aqui fala da necessidade de transmutar um enredo, algo que a gente aprendeu que não faz sentido pra gente, só fazia sentido para aquela pessoa. Quebrar com essa crença é uma forma, quebrar, né, com essas crenças que foram passadas pra gente e que não servem pra gente, é uma forma de reconhecer que você tem valor. É uma forma de reconhecer que você tem capacidade, você tem repertório para se reconhecer e se validar e fazer o que você quer, ué. Botar seu diploma na parede de que, olha, eu já vivi bastante, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é reconhecer o seu valor, reconhecer sua capacidade. Esse auto-reconhecimento é o que você precisa ter para ignorar
as pessoas que são tóxicas, para se livrar delas e, assim, impor a sua barreira de segurança que precisa ter de autoproteção para gente abusiva, que deve estar aí tentando transformar a sua vida numa coisa que é bom para elas, mas não é bom para você. E é isso, você precisa ver de uma outra perspectiva isso. Essa carta foi brilhante agora, porque as pessoas tóxicas, elas falam, elas constroem uma coisa na nossa cabeça e como se o que a gente estivesse procurando de nos defender, de nos impor, de nos proteger, fosse algo tóxico, fosse algo ruim. Quando, na verdade, a gente precisa quebrar essa necessidade de atender às expectativas das pessoas, porque essas pessoas podem ser tóxicas. Você tem que ser fiel a você mesmo, porque ser fiel a qualquer outra pessoa é perigoso, gente. As pessoas podem usar tudo essas informações a favor delas. A gente nunca deve colocar a nossa vida na mão de ninguém, em nenhum aspecto. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, por nenhum motivo. Isso é o princípio crístico também. Você tem que ser firmado no seu espírito. Ninguém pode te corromper. Até porque, hoje em dia, eu vou te falar, viu? Olha, a carta que está embaixo das expectativas é essa aqui, ó, Rainha Má. Vou te falar que até a espiritualidade, ela pode te corromper de uma maneira negativa. É o que mais acontece nas igrejas. Porque você não pode dar o seu poder para outra pessoa, não, para decidir o que é bom ou não para você, porque ninguém é confiável. Ninguém tem a incumbência de cuidar da vida do outro. Até criança cresce para poder ela um dia mandar na vida dela. Se não, ficava criança para sempre. Podia ter nessa modalidade de ser. Enfim, tem várias possibilidades da vida. Então, Deus deu a vida para cada um, porque cada um tem a responsabilidade e a capacidade de desenvolver esse discernimento. Cada um tem que cuidar da própria vida. A gente não pode escapar disso. A gente não pode escapar da necessidade que cada um tem de ficar sozinho, estudar a si mesmo, se conhecer. Isso é irrefutável. Então, não tem desculpa para você falar que, ou pelo menos deixar a sua vida por muito tempo continuar uma droga, porque é você que está dando, escapando de si mesmo, tentando se abandonar, tentando ficar longe daquilo que você tem que fazer, que é resgatar o seu próprio poder, que é entender, aliás, é essa, que é criar esse ambiente de amor, né? Para você se conhecer, para você voltar a se acolher. Ficar com você mesmo um tempo é uma forma de se acolher. Para quê, Bruna, que eu vou me acolher? Para você resgatar suas respostas. Para você saber o que você está fazendo da sua vida. Para você reanalisar o mapa e falar, peraí, eu fiz uma curva, que eu deixei alguém entrar na minha vida, eu deixei alguma coisa acontecer, fiz uma curva, mas eu sei o que eu estou fazendo. A gente só faz isso, gente, quando a gente está sozinho, se acolhe. E se acolhe. E aí a gente tem a capacidade de analisar o nosso discurso, analisar o enredo, analisar essa história que está contando para a gente de que a gente é um vilão, ou de que a gente está fazendo errado. É só quando a gente para um tempo para ficar sozinho, bota muito amor no processo e olha com racionalidade e justiça para aquilo, que a gente consegue inverter a história que estão tentando contar para a gente, né, para poder nos sabotar. Essa história que esse povo está contando para a gente, ó, é porque eles querem nos confundir. Eles estão querendo nos confundir para dizer que o que eles estão fazendo para a gente é bom, quando na verdade só quem está se beneficiando é essa rainha má. Ela está tentando confundir você. Você precisa aprender a escolher, a discernir o que é bom e o que é ruim. E você só vai aprender a discernir se você confiar em você, tomar iniciativa para se separar das coisas ruins e enfrentar o medo de reconhecer o seu próprio valor. Tá? Isso vai levar você à sua iluminação. Isso vai levar você à alegria, à realização pessoal, à renovação do seu poder e principalmente à manifestação do que você quer, né? Porque você é um ser estelar, você tem esse poder, você só precisa recuperar o centramento, o alinhamento consigo mesmo.
Isso é uma forma de protesto. Isso é uma forma de dizer para as pessoas que você tem o poder. E quando a gente faz isso, a gente carrega um monte de gente junto que também precisa e que talvez não possa fazer. Porque muitas vezes no nosso enredo está envolvido um monte de coisa ali, né? E com o movimento da gente, a gente passa a se conectar com outras pessoas, a gente passa a exercer influência na vida de outras pessoas, ficando ou saindo das situações que estão nos aprisionando, né? E que a gente acha que é uma proteção. Então, protestar contra essa proteção, protestar contra essa situação que até hoje foi segurança para a gente, pode até parecer ser uma coisa ruim, mas no final vai trazer resultados muito bons para você. Tá certo? Eu vou fazer depois o cruzamento aqui das cartas para a gente ver o que saiu de mensagem e eu deixo lá no meu Instagram para vocês verem, tá bom? Beijo grande, comenta aqui para me falar se deu tudo certo.